Os caras acharam que o Ronaldo podia bater as botas, Sormani. Não, na época houve muito essa preocupação, né? Inclusive a gente assistindo o jogo, a gente ficava receoso, né? De que de repente uma pancada na cabeça dele pudesse levá-lo, inclusive, à morte, né? Havia esse sentimento, havia essa preocupação de todos nós, imagina para eles lá dentro, entendeu? E agora quem tava com ele no quarto foi o Roberto Carlos, é isso, Emerson? Ou foi o Sampaio? Eles ficavam juntos no quarto, né? O Roberto e o Ronaldo sempre faziam essa dupla, né? Hoje eu acho que o jogador ele fica sozinho, né? Ele não tem mais acabou. Mas na época eram sempre dois jogadores, ficavam juntos. O Roberto saiu pelo corredor correndo, é isso? Da concentração? Saiu gritando pelo corredor? Como é que foi? Eu estava no quarto, né? Eu estava no quarto com o Dunga descansando pro jogo, todo mundo descansando, né? Como eu fui pro lugar do Romário, eu acabei pegando também o lugar dele lá com o Dunga. E quando nós escutamos todo mundo gritando, né? E aí acontece uma coisa, né, Sormani Alfinete, Mariana, quando a gente é jovem, a gente não participa muito das coisas porque tem um certo respeito, né? O pessoal manda, opa, fica lá no quarto, nem vem. Eu escutei, no caso, o barulho, saí um pouco assim para ver, mas tinha muita gente. E eu vi depois o Sampaio, todo mundo falando, né, o pessoal ali da comissão tentando nos acalmar, gente, vamos para os quartos, tá tudo certo e tal. Então, assim, eu acabei não vendo praticamente nada. Fiquei sabendo depois, né? Claro, todo mundo comentando o que havia ocorrido com o Ronaldo. Mas eu não vi nada mesmo. Não vi porque, como eu disse, estava ali no meu quarto, escutei os gritos, barulho, claro, aquela confusão, né? De preocupação, mas acabei não vendo. Depois o Ronaldo, ele foi, acredito que naquele momento mesmo ele havia sido levado para o hospital para fazer, né, todos os exames. É quando ele volta na hora do lanche e o médico falou, olha, pode ser que ele nem lembre do que aconteceu. Então são as palavras que eu lembro do nosso médico dizendo, olha, pode ser que ele não lembre. Quem que era o médico mesmo, Emerson? Tranquilo. Na época... Era o Neilo Lasmar? O que, da seleção brasileira? Não era o Lídio, não era? Não. Era o Lídio? Não, eu acho que era o Lídio, sim. Lídio Toledo, acho que era ele, sim. Na época, acho que era o Lídio Toledo. Eu não lembro bem aqui pra seguramente falar agora. Eu não tenho a certeza, mas eu acho que era ele. E nos falaram, olha, não falem com o Ronaldo sobre isso, deixa ele tranquilo, ele vai chegar normal, como se nada tivesse acontecido. Ok, e foi exatamente isso. Ele chegou no lanche, lanchamos, e depois do lanche tinha a saída do ônibus pro estádio, e eu lembro que o Ronaldo ele não foi conosco pro estádio, né? Eu acho que ele foi fazer mais alguns exames, acredito que foi isso, tá? Eu não lembro. Foi isso mesmo. Mas ele foi fazer outros exames e nós fomos pro estádio. Ali a gente já sabia que o Edmundo seria o atacante. Foi quando ele entra no vestiário. 20, 30 minutos antes do jogo, o Ronaldo entra e fala, olha, me dá aí meu uniforme que eu quero jogar. Isso eu vi, tá? Porque eu estava dentro do vestiário. Hoje o pessoal aquece no campo, né, e tal. Mas naquela época nós aquecíamos dentro ali mesmo do vestiário. Tinha uma sala de aquecimento e estava todo mundo aquecendo lá. E eu lembro que o Ronaldo entrou e pediu pro roupeiro, olha, me dá aí a roupa que eu vou jogar. Aí e o Zagallo? Eu baixei a cabeça e eu falei... E o Zagallo? O Zagallo tava lá com o time, né? O Zagallo tava com o time ainda. Eu lembro, acho que tinham poucos jogadores ali no vestiário. Era eu e mais uns 3, 4 só. Eu acho que o Zé Roberto, se eu não me engano, o Denilson, os mais jovens, né? Ficavam assim juntos. A gente tava ali esperando. E o Ronaldo entrou e falou isso. E quando ele falou, eu baixei a cabeça. Eu falei, e agora, gente? E vai avisar pro Edmundo que ele não vai jogar. Ainda mais pra quem, né? Ainda mais pra quem, né? Não tem como ganhar um jogo um jogo de final, assim, senhor Mano, num clima desse. Não. Como é que foi o ônibus? Como é que dentro do ônibus vocês foram falando? Imagina. Era o assunto, né? Era o assunto do dia. Não, mas outro, isso, né? Quando acontece, eles já estão no vestiário, já estão no campo. Quando não, eu sei, mas o Ronaldo não foi no ônibus. Sim, ele não vai no entendeu? ônibus. Ele não vai no ônibus. Os caras vão sem o cara. Imagina dentro do ônibus, que normalmente a gente vê aquelas imagens de bastidor, que o ônibus do Brasil sempre é uma festa, os caras vão batucando lá, o Daniel Alves tá indo com essa função aí nesse ano, que o senhor Mano me falou. E agora, imagina o velório que foi esse ônibus, indo pra final. Como é que foi, Emerson? Não. Foi muito...
claro, todo mundo pensando no jogo, mas pensando também na saúde do colega. Não tem como, né? Imagina, foi no dia da final, no dia da final. Horas antes. Imagina, horas antes. É muito difícil lidar com isso, né? A gente sabe, final de Copa do Mundo, sonho de todo jogador, um país em cima de uma responsabilidade enorme jogar pelo Brasil, e a gente vivendo, né, aquela situação. Não foi fácil. Ô Emerson, você lembra como é que o Zagallo tomou a decisão de o Ronaldo jogar? Foi ele, juntamente com o Dr. Lídio, eu não lembro quem que era o auxiliar dele na época. Era o Zico, né, que acabou, não sei se o Zico tava O Zico ainda. tava. Tava ainda, né? O Zico tá, o Zico Como é que foi, como é que se decidiram? Não, tudo bem, você vai jogar. Então, é que foi muito... Como eu falei também antes, né? A gente não participa de certas coisas, né, sua mãe? Principalmente os jogadores mais jovens. Claro, eu tenho quase certeza, eu não vi isso, mas acredito que ele chamou o Dunga, né? Até para comunicar, acredito, né? O nosso capitão, os jogadores mais cascudos, vamos dizer assim, para tomar também essa decisão e explicar, né? Que o Ronaldo, imagina, o melhor do mundo chega e diz: eu vou jogar, eu quero jogar, e você Não tem bota como ele. falar não, né? Quer dizer, é difícil pro Zagallo, Não assim, sei. é uma situação muito complicada, a não ser que o médico, e aí eu não sei, né, eu vou falar para vocês, porque realmente eu não participei de nenhum tipo de reunião, eu apenas vi depois a decisão, né, daquilo que foi dito: olha, o Edmundo tá saindo, vai jogar o Ronaldo e vamos pro jogo. Foi isso que eu escutei, mas a não ser que o médico dissesse: olha, ele não tem condições. Ele não Mas o pode. Dr. Lídio, na época, deu aval para ele jogar. Hoje, do alto da sua experiência, se você fosse o técnico da seleção brasileira. Ou o capitão. Ou o capitão, tá? Capitão da seleção. O que você diria nessa situação? Eu perguntaria pro médico. A primeira coisa, porque eu acho que isso já é uma situação clínica. Isso foge de qualquer situação, sua mãe. Eu nunca tive uma convulsão. Eu não sei o que pode gerar isso de prejuízo físico para um jogador, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que respeitar as pessoas que entendem, né? Se fosse uma situação tática, algo técnico, aí é diferente. Você chega no seu companheiro e diz: e aí, cara, vamos? Você tá bem? Você tá com a lesão, por exemplo? Voltou de lesão, vamos pro jogo? Dá para ir no sacrifício? É outra situação. Mas ali foi uma coisa que só o médico poderia vetar, eu acho. Só o médico poderia dizer: olha, ele não tem condições de jogo. Sim, mas se o médico dando aval, você assinaria embaixo? Colocaria para jogar se fosse o treinador? Não, aí tem que assinar embaixo, porque quem é que não quer contar com o Ronaldo? Pois é, né? Quem quer olhar o Ronaldo no banco, né? Numa final de Copa do Mundo? É muito difícil, né? E assim, nós não tivemos 1 dia, 2 dias para decidir. Que nem está acontecendo, por exemplo, o Neymar, ele machucou no primeiro dia da Copa, né? No primeiro jogo da Copa. Tem tempo, né? Tem tempo de ver, de analisar e tal. Agora, no dia horas antes do jogo, é muito difícil, é muito complicado.